Pessoal, parece que vamos ter um dos maiores vilões da Marvel adaptados agora no CM. A pergunta é, o que esperar disso? O que podemos tirar com isso? Nesse vídeo vamos analisar todas as possíveis possibilidades. Que Robert Downey Jr. será o Doutor Destino todo mundo já sabe. Mas já foi confirmado que Victor Von Doom no CM não será uma variante do Tony Stark. O que quer dizer que o Victor Von Doom que veremos será provavelmente, quer dizer, com certeza, a variante oficial da Terra, 616. O que podemos esperar é pelo simples fato de que talvez, caso venha acontecer, o que muito provavelmente eu acho que vai acontecer, caso o Doutor Destino apareça sem máscara, é que eles vão criar alguma desculpa, alguma coisa para dizer o porquê que ele tem o rosto do Tony Stark, né? Porque isso é uma coisa que é bem óbvio, as pessoas vão olhar para ele e vão ver que ele tem o rosto do Tony Stark. Então, é uma coisa que eles não têm como esconder, não tem como eles correrem em relação a isso, né? Correrem disso, né? De não explicar isso. Então, muito provavelmente, eu acredito que sim, teremos uma explicação baseada no porquê que ele tem o rosto do Tony Stark. Agora, se ele aparecer com máscara o tempo todo, eles não vão precisar de uma tremenda explicação para isso, né? Uma coisa também que eu quero ressaltar, é que eu acho muito importante ser ressaltar, a escolha da Marvel de colocar o nosso querido ator que interpretou o Tony Stark no CM, no universo cinematográfico da Marvel, foi uma escolha um pouco ousada. Por que eu digo que foi um pouco ousada? Porque a galera, os fãs, todo mundo que gosta desse universo cinematográfico já vem fazendo vários casts há muito tempo do Doutor Destino. Isso, se você procurar na internet, você acha vários. Como, por exemplo, o mais famoso, que acredito que é até mesmo de um ator que boa parte aqui do público conhece, que é o Cillian Murphy, né? O Cillian Murphy, ou como vocês preferirem falar, que, para mim, seria uma ótima escolha a ser pensada, pelo menos, para o Doutor Destino. Inclusive, o Cillian Murphy já falou em entrevistas que ele adoraria interpretar o Doutor Destino se o filme tivesse um roteiro bom. Que, combinamos, né, com a Marvel, talvez seja interessante, né, ter sempre um roteiro bom. A Marvel sempre prioriza isso, né, tirando o fato de Quantumania, Capitã Marvel. Realmente. Mas, voltando ao assunto. O que eu acredito é que vai ser bem interessante a gente ver isso, porque a gente sabe que muito provavelmente vão ter aquela coisa das pessoas reconhecendo o Tony Stark, daquelas pessoas olhando para o Tony Stark e vendo o Victor Von Doom, porque vai ser o Victor Von Doom. Isso vai ser muito interessante ainda mais com o Homem-Aranha, que é literalmente, né, agora que perdeu tudo, perdeu, né, a namorada, perdeu o melhor amigo, perdeu a tia, e quando ele vê o Victor Von Doom com o Tony Stark, com a aparência do Tony Stark, eu acredito que isso vai ser um baque muito grande para ele, ao ponto de que ele vai pensar que é o Tony Stark de fato, né, o mentor dele. Tá, mas o que podemos esperar disso? Bom, isso vai levantar dúvidas, não só pra gente, mas como pros personagens também. Para e pensa, imagina que você tem um mentor, por exemplo, ou qualquer outra pessoa, e de repente você não tem mais essa pessoa e ela aparece de volta, só que sendo outra pessoa com o rosto daquela pessoa da qual você conhecia. Isso é basicamente a mesma coisa que vai acontecer com todas as pessoas que conhecem o Tony Stark, né? Seja o Thor, seja o Gavião Arqueiro, seja até mesmo o Homem-Aranha. Essas pessoas vão se questionar o porquê que ele tem o rosto do Tony Stark. Como eu falei, novamente ressaltando, se o Doutor Destino aparecer sem máscara, até porque nos quadrinhos ele passa a maior parte do tempo com a máscara, por causa da cara dele toda queimada, como vocês sabem, e eu acredito que isso vai ser uma coisa que eles vão ter que elaborar. Acredito eu que no filme eles vão ter uma explicação, eles vão falar a respeito do que pode ter acontecido, e eu acho que a explicação vai ser muito mais simples do que se parece ser. Eu acredito que se eles forem usar uma explicação, eles vão usar simplesmente o fato de que o Doutor Destino está usando o rosto do Tony Stark. Talvez eles possam até dizer que tudo o que aconteceu em relação aos outros filmes dos Vingadores foi toda uma conspiração do Doutor Destino para apresentar todos os Vingadores e com isso ele conseguir destruir a Terra ou enfim colocar qualquer plano mirabolante à tona. Mas eu acredito que eles vão elaborar algo muito mais simples. Acredito que eles vão elaborar algo onde simplesmente explicam que o Tony Stark, depois que morreu, o Doutor Destino usou
o rosto dele, está usando o rosto dele. Como eu disse novamente, isso se o Doutor Destino aparecer sem máscara. Analisando a escolha de um jeito um pouco mais. Como eu posso dizer? De um jeito mais. De um lado de um fã, eu acredito que não é uma péssima escolha. Eu fui uma das pessoas que criticou a peça quando o Robert Downey Jr. foi escalado para ser o Doutor Destino e quando foi revelado ao público, aos fãs, que ele seria o Doutor Destino. Eu fui uma das pessoas que criticou, e criticou mesmo. Até porque eu acredito que a gente está na nossa posição de criticar alguma coisa, de criticar algo. Estamos nessa posição. Mas eu não acredito que vá ser uma péssima escolha analisando de fato, analisando e pensando bem sobre aquilo. Não vai ser uma ótima escolha, mas também não vai ser uma péssima escolha. A gente sabe que foi uma boa escolha. Por que eu digo que não vai ser uma ótima escolha e que talvez seja uma boa escolha? Porque a gente vai ter que ver o resultado final. E se tratando do Robert Downey Jr., a gente sabe que pelo menos a gente vai ter um Doutor Destino bem memorável. O que acontece é que esse alvoroço que surgiu entre os fãs, que surgiu entre o público, é a coisa mais normal de se acontecer. Afinal de contas, estamos acostumados a ver o Tony Stark sendo interpretado pelo Robert Downey Jr., o perdemos em Ultimato, e agora o Robert Downey Jr. está de volta ao CM, mas não como queríamos, como o Doutor Destino. E isso não necessariamente é uma coisa ruim, não necessariamente é uma coisa que vai incomodar a gente. Até porque a gente sabe que a Marvel está fazendo algo interessante, algo incrível com os filmes dos Vingadores, que vai ter o Victor Von Doom como seu vilão principal. E ele é um dos ótimos vilões da Marvel, né? Um dos melhores vilões da Marvel e com certeza vai ser bem adaptado. O que a gente precisa é esperar para ver o que vai acontecer. Elaborando a minha opinião de uma maneira mais sugestiva, de uma maneira que realmente faça sentido, eu acredito que a gente ter o nosso ator que foi já teve sua passagem pela Marvel interpretando o Tony Stark, o Homem de Ferro, eu acredito que vai ser uma boa escolha, podendo se tornar uma ótima escolha. Como eu disse, eu não acho uma ótima escolha, eu acho uma boa escolha, e eu tô levando isso em consideração pelo projeto que ele já fez na Marvel interpretando o Tony Stark, porque foi muito memorável. E se tratando do Robert Downey Jr., eu não acho que não vai ser algo memorável novamente, porque, como eu falei, estamos falando do Robert Downey Jr., que é um ótimo ator, sabemos disso. E aí, e você? O que você acha? O que você espera que vai acontecer? Deixa aqui nos comentários as suas sugestões, que a gente vai trabalhando isso bem, beleza?